Will Smith é bom, será que 2 é melhor ainda? É o que a gente vai saber na nossa resenha de hoje sobre o novo filme do diretor Ang Lee, Projeto Gemini. Lembrando que essa é uma resenha sem spoilers, beleza? Pode assistir aí tranquilo. Mas antes de começarmos, não deixe de se inscrever no nosso canal, sempre com conteúdos novos toda semana, além de seguir nosso perfil no Instagram e curtir a página no Facebook. Projeto Gemini nos apresenta ao agente matador profissional Henry Brogan, papel do Will Smith, que trabalha a serviço do governo dos Estados Unidos. Querendo se aposentar após longos anos de mortes, Henry, após sua última missão, começa a ser perseguido pelo próprio governo norte-americano, a mando do chefe da inteligência Clay Verris, papel do Clive Owen. A coisa fica mais complicada para Brogan quando ele se depara com outro agente exatamente igual a ele, mas cerca de 25 anos mais jovem. Com a ajuda do agente Danny, de papel da Mary Elizabeth Winstead, e do amigo Baron, do Benedict Wong, ele precisa confrontar o plano de Clay e enfrentar sua cópia, que possui suas habilidades físicas e intelectuais para combate. Ao longo de toda a sua história, o cinema sempre trouxe avanços tecnológicos, para tentar ajudar a contar suas histórias e para se manter, evidentemente, com bons números nas bilheterias. Então, desde o advento, por exemplo, do som, em 1927, lá com o cantor de jazz, passando aí pelo a inserção das cores no cinema, do formato mais largo, do CinemaScope, lá com o Manto Sagrado em 1953, os efeitos especiais de 2001, Odisseia no Espaço, Star Wars, aí chegou a era digital, Exterminador do Futuro 2, Matrix e o 3D do James Cameron em Avatar. Esses avanços sempre ajudaram o cinema a se manter, e especialmente nesses filmes aí que eu citei, eram coisas que ajudavam a contar suas histórias, realmente faziam diferença para que o filme fosse além do que uma obra que tivesse apenas bons recursos tecnológicos, para ser uma boa arte, para ser realmente arte mesmo, Lamento informar vocês que estavam esperando que talvez muitos aí estavam esperando talvez que o Projeto Gemini fosse isso, mas ele não é. Lamentavelmente o Ang Lee tem todas as ferramentas para fazer algo assim, mas ele não aproveita. Não só culpa dele, é culpa do roteiro, é culpa da má criação de personagens, enfim, é um filme que apresenta inúmeras falhas que o impedem de ser essa revolução aí que estavam tentando dizer, O primeiro problema, obviamente, é a concepção tanto superficial e sem profundidade, portanto unidimensional, do personagem do Will Smith, que lamentavelmente vou ter que falar que talvez seja o personagem mais bobinho, mais chato que ele já interpretou até hoje. É difícil acreditar que um personagem que é um assassino profissional há tantos anos tenha seja tão bonzinho com seus oponentes, com seus adversários, que não questione a maldade de outros, de alguns vilões, vamos dizer assim, É um tanto ingênuo a gente perceber que ele foi concebido dessa maneira. Mesmo o Will Smith tendo tanto carisma, sendo um ator talentoso, eu gosto muito do Will Smith, eu acho que isso não ajuda ele aqui, acho que realmente é muito mal desenvolvido o personagem. Aí você pode estar dizendo, não, e a outra versão dele, a cópia? É pior ainda, porque por ser um garoto inseguro, que é um personagem que tem cerca de 25 anos a menos, a outra versão do Will Smith, ela não reflete muita coisa além de alguém que teve uma relação ruim de criação com uma pessoa que o criou. E eu não vou falar muito sobre isso porque seria um spoiler. Mas é igualmente mal desenvolvido. E aí a gente vai falar até, é lógico, da técnica do filme, porque essa revolução que o filme causa, para quem não sabe, ele está sendo filmado em 120 frames por segundo. O normal dos filmes, a maioria do cinema convencional até hoje, é 24 frames por segundo, então assim, é muito mais. Os frames são tipo uma foto a cada. Uma foto seriam 120 fotinhas dentro de cada segundo de filme que fazem o movimento. Então antigamente era só 24, quer dizer, ainda a maioria ainda usa isso. Então esse filme, nos cinemas normais que tem o 3D, que a maioria que a gente conhece, pelo menos aqui no Brasil, eles vão exibir em 60 frames por segundo, que já é uma diferença muito grande. Você vai perceber que o movimento, por exemplo, dos atores, o movimento de câmera, eles são um pouquinho mais detalhados, não há aquela impressão estática em alguns pontos. Lembra às vezes um pouco assim como você vê, por exemplo, as TVs, programas de TV, jornal, às vezes na TV, tem um aspecto mais ou menos assim, mas nesse caso é muito mais detalhado, é claro. Então você vê que o movimento da água, o mar,
é muito real, as gotinhas de água você vê com mais precisão, as fagulhas das explosões, essas coisas são captadas com muito mais precisão. Então, se é muito mais precisão, aquele recurso de você colocar o rosto de um ator em outro, ou rejuvenescer um ator, que não é uma coisa nova, porque a Marvel fez isso aí com o Robert Downey Jr., com o Michael Douglas, então não é uma novidade. Quando é inserido isso aí no personagem, né, na cópia do Will Smith, o efeito funciona 90% do tempo. Mas há alguns momentos que realmente, com essa precisão de detalhes, né, de definição da imagem, você percebe realmente ali que parece que colocaram a cabeça do Smith num corpo de outra pessoa e fica um pouco estranho, sim. Aí você alia todo esse aparato aí, que não ajuda a contar a história, junto com personagens que são que igualmente aí como o Brogan, são mal desenvolvidos. A personagem da Mary Elizabeth Winstead, que é uma atriz que eu acho ela boa, uma boa atriz, ela parece uma personagem jogada ali só para fazer vários diálogos com o Will Smith, para dizer um pouco da persona do Will Smith. Inclusive essa exposição de diálogos no filme fala muito de várias coisas que já foram ditas antes. Enfim, muitos diálogos necessários que eu acho que aumentaram o filme pelo menos uma meia hora só com esses diálogos chatos. E o Benedict Wong também é um tipo de alívio cômico, né? É um personagem tão descartável que o fim dele, a forma como ele sai da trama, demonstra bem isso. E ainda tem o Clive Owen, né? Também é um bom ator também, mas o papel dele aí do Clay é um personagem realmente caricato, cheio desses mesmos diálogos aí que eu falei que são enfadonhos. Enfim, são poucos elementos do filme que ajudam realmente a você a curtir a história. Porque o fato de o filme se apropriar de um elemento que é um elemento clássico do cinema, que alguns cineastas famosos já utilizaram, que chamam de goof. O Alfred Hitchcock ajudou a estimular isso, né? Porque esse tipo de elemento é uma coisa que não tem uma explicação, mas ela tá por trás, ela motiva a trama, é um pano de fundo que motiva a trama e joga os personagens em outras situações. O Alfred Hitchcock fez isso em Intriga Internacional lá com a agente Kaplan, né? Que tinha naquele filme. O Brian De Palma fez isso no Missão Impossível 1, né, com aquela lista de agentes secretos. O J.J. Abrams fez isso no Missão Impossível 3. E o Sam Mendes também fez algo parecido no 007 Operação Skyfall, né, só para citar filmes do mesmo tipo, né, do mesmo gênero. A questão é que essa trama por detrás, aí, que seria o governo americano manipulando informações das pessoas que o Brogan ia matar, que mesmo tendo até uma crítica ao governo dos Estados Unidos, que faz coisas sujas, supostamente sujas para atingir seus objetivos políticos e diplomáticos, né? Isso é um plano de fundo que não ajuda a motivar a história. Conflito aí entre o Will Smith e a sua cópia, né? E também não funciona nem como crítica social, não ajuda em nada, né, nesse aspecto, né? Então é um recurso aí que o Ang Lee também não aproveita bem. Em questão de ação, o filme também é irregular, porque como eu já falei que é mais detalhado, essa técnica aí desse 3D+, né, que é o nome que deram aí, 3D+, fica muito mais detalhado as coisas. Então quando ele faz cenas de luta, principalmente quando se mostra, principalmente quando os dois Will Smiths brigam, você vê ali que fica um pouco confuso, principalmente quando a iluminação é pouca, em cenas escuras. A coreografia também nem sempre é muito boa. Por exemplo, tem essa cena que ele briga, bate de frente mesmo com o Will Smith e a sua cópia. A Mary Elizabeth Winstead fica perdida em cena, tentando meio que ajudar o Will Smith. Você vê ali que tem um descuido ali para criar. Ou uma cena em que o Will Smith atira a esmo, né, de cima de um prédio e parece simplesmente que a câmera estava acompanhando sem mais uma coreografia, enfim, sem um dinamismo ali que é importante para um filme de ação. Mas ainda assim a gente tem a gente precisa bater palmas, né, para a cena de ação aí da perseguição de moto na rua da cidade da Colômbia, que foi muito bem feita. A mise-en-scène ele tá bem bacana, dá pra você entender perfeitamente o que acontece, assim como algumas brigas que o Ang Lee filma de longe. Ele não quer fazer closes nessas cenas, às vezes ele deixa sem cortes, né, pra você ver os atores brigando e entender um pouco o que acontece. Mas lamentavelmente isso é muito pouco para um filme que estava dizendo aí que ia revolucionar o cinema, né? Para revolucionar o cinema precisa de bem mais do que isso daí que a gente viu no Projeto Gemini, que pra mim se torna uma decepção grande aí de filmes de ação e também pra carreira do Will Smith também, lamentavelmente. Beleza? Pessoal, obrigado aí por ter assistido. É lógico aí, não deixem de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal aqui no YouTube.
Também siga o nosso perfil no Instagram e curte a página no Facebook do Rockload. Beleza? Obrigado, galera. Até a próxima. Of all the people in the world to come after me, why would he send you?